Pessoal, estamos aqui reunidos mais uma vez para a gravação de um Biologando com os profs mais loucos desse Brasil. Os melhores do Brasil. Tá? Eu, Ronald, Fabiano e Milena Andrade, estamos aqui para conversar com vocês hoje sobre o tema genética. Bom, a gente está muito feliz, é o segundo programa que a gente está gravando. Hoje o assunto é genética, tá? E eu tenho certeza que vocês vão tirar genética de letra lá no Enem, beleza? Eu acho que hoje quem começa é a nossa Renata Fã, é a Milena Andrade que começa. Boa noite, galerinha. Seguinte, genética, a temível genética, né? Galera teme as ervilhas de Mendel a todo custo. Tadinho de Mendel, gente, tá? Mendel foi revolucionário. A gente veio abordar a genética hoje e tentar ajudar essa galera aí pro Enem. Essa corrida aí, ó, faltando pouquíssimo tempo, né? Já em novembro. Bora lá? Eu começo, né? Bora. Seguinte, meus amores, Enem de 2009. A gente vai começar aqui pela, né, contextualizando a genética aí. Então, vamos embora lá. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem, a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Reparem na informação da questão, galerinha. Ó, clonagem. Se é clonagem, eu tenho código genético, genes idênticos. Belezinha? Esse conjunto foi dividido em 2 grupos que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação. Olha aí. Então, colocaram em 2 ambientes, tá? Sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e o outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, lógico, captação de luz, fotossíntese, clorofila, fazendo todo o rolê ali. Então, como a planta original. E o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Não tinha ali acesso à iluminação, à luz. Ao final do experimento, os 2 grupos de plantas apresentaram, meus amores, primeira coisa que a galera super confunde, genótipo e fenótipo. Se eu estou falando de genótipo, eu estou falando de genes, eu estou falando de DNA, tá bom? Se eu estou falando de fenótipo, eu estou falando de características que podem, sim, ser influenciadas pelo meio. Então, o genótipo e o fenótipo, eles interagem ali, sim. Você pode ter um genótipo e um fenótipo diferente. Tranquilo? Letra A. Os genótipos e os fenótipos são idênticos. Prestem atenção. Os genótipos são idênticos, pois as plantas vieram de um clone, tá? De um DNA matriz. Então, os genótipos precisam ser idênticos também. Porém, entretanto, todavia, contudo, os fenótipos não são idênticos, porque plantas foram cultivadas em meios distintos, então apresentaram características que foram influenciadas pelo meio. Lembram lá? Uma está com a flor ou com a folha mais esverdeada, porque teve acesso à luz, fez fotossíntese. Outra esteve com as folhas mais amareladas, que foram cultivadas no escuro. Então, letra A, descartadaça. B, os genótipos idênticos e fenótipos diferentes. Gabarito, letra B. Gabaritaço aí. C, diferenças nos genótipos e fenótipos? Não. Genótipo fica idêntico, não mudou. D, o mesmo fenótipo e apenas 2 genótipos diferentes. Surreal, não tem como ser essa, tá? Mesmo porque o fenótipo a gente já viu que é diferente. E se o contrário, né, Mila? Se você tivesse ao contrário, seria, não é? Mas aqui na letra D tá falando de genótipos diferentes, os genótipos são iguais, sim. Né, na letra D. Letra E, o mesmo fenótipo e grande variedade de genótipos. Não, o gen, ele é como um todo, ele tem que ser igual porque ele está vindo de um clone matriz ali. Tranquilinho? Alguém quer fazer alguma observação nessa questão?
Eu só quero dizer que é muito importante a gente lembrar de conceitos básicos de genética, galera. Cai muito, tá? A genética no Enem, ela tem sido muito conceitual também. Então, você precisa saber, sim, diferença de conceitos básicos, tá? Primeira lei de Mendel, a segunda, a lei da segregação independente, tem que ter isso na cabeça. Sim. Fixar. Até mesmo para conseguir resolver as questões. Você parte por essas premissas aí, né? Sim, por isso que é conceito básico. O meu comentário é só esse. O formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Lógico, a gente tem células lá do neurônio, a gente tem célula muscular totalmente, né? Com formato diferente. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, as que lembram uma estrela, como os neurônios, e ainda as alongadas, como as musculares. Em um mesmo organismo vivo, a diferenciação dessas células ocorre por, presta atenção, se eu tenho um ser pluricelular, galerinha, ó, foca aqui, se eu tenho um ser pluricelular, cara, eu estou falando que eu tive um espermatozoide, um ovócito secundário que fecundaram e formaram um zigoto. A partir desse zigoto, lá na embriologia, na embriogênese, né? Eu tive lá a blástula, gástrula, organogênese, onde esses tecidos ali originavam células somáticas. Então, olha só. Letra A. Produzirem mutações específicas. Não. A gente está falando, não tem nada a ver o formato das células serem diferentes com mutação, tá? Possuírem DNA mitocondrial diferentes? Lógico que não. DNA mitocondrial, herança materna. Ó, herança materna. Obrigado, mãe, por minhas mitocôndrias. Mutações são fenômenos aleatórios, né? São fenômenos que não estão guiados pela célula. Acontecem com a célula por fatores externos ou por erros de cópia que acontecem naturalmente. Sim. Quando o DNA é copiado. Agora só, olha só. Então, apresentar em conjunto de genes distintos. O gene, meu amor, é universal. O gene é universal, adenina, timina, citosina e guanina. O que difere uma célula da outra? A expressão gênica. A expressão gênica, ela coloca aquela célula para fazer determinada função que ela precisa fazer. Então, você vai ter o seu DNA em todas as células do seu corpo. Mas a célula do rim vai ser diferente da célula do pâncreas, porque a expressão daquelas células serão diferentes, vão expressar de modo diferente. Então, letra D, expressarem porções distintas do genoma. Gabaritaço aí. Letra E, terem um número distinto de cromossomos. Não tem como. Se você tem número distintos de cromossomos, né? Você pode acarretar, se na questão trouxesse isso, acarretar uma anomalia aí. Mas seria, né, nas células, no geralzão aí, as células todas teriam que apresentar esses números distintos, tá? Ok? Alguém quer fazer alguma observação? Ok, eu queria fazer um comentário que eu sempre falo para os meninos, que esse tipo de questão não cai só no Enem, cai em diversas faculdades. E aí, assim, a gente tem que pensar o seguinte, passou pelo processo de diferenciação celular, a gente tem que lembrar o seguinte, gente, os genes das células, eles são os mesmos. Então, Fabiano tem os mesmos genes em todas as células. O que vai mudar? A expressão. Uma célula da pele, ela precisa de queratina, porque é proteção. Uma célula do estômago, ela precisa de pepsina, porque vai acontecer a digestão. Então, olha só, a gente tem que lembrar, galera, que a expressão dos genes é que vai mudar. Os genes ficam lá. Os genes são os mesmos? São. Em todas as nossas células, a gente tem os mesmos genes, o que muda é a expressão. Muito boa questão. Até bom lembrar do próprio projeto de genoma, né? O projeto de genoma é o mapeamento dos genes, né? Do genoma aí que teve. Então, pode passar para outra questão aí. Beleza. Ronald, algum comentário? Eu só costumo brincar com os meus meninos quando a gente fala de diferenciação celular, célula-tronco, é que como se a célula embrionária, né, quando ela nasce ali do zigoto, ela é igual o DNA é igual em todas essas células, e aí eu brinco com eles que eu falo que tem um quadro ali com 20 mil, mais ou menos, chavinhas, que são os 20 mil genes que o Projeto Genoma Humano mapeou nos seres humanos. Então, toda célula tem esses 20 mil chavinhas ali. E aí, na hora que ela está em uma determinada posição no embrião, algumas dessas chavinhas são desligadas e outras ligadas. Se enrola ali nas proteínas chamadas de histonas,
e o DNA mais enrolado fica como um livro fechado, que não pode ser lido apesar de estar ali. E aí, essa chavinha desligada, esse livro fechado, ele não se manifesta. Só se manifestam as partes do genoma que estão menos enroladas, que estão abertas, que estão com a chavinha para cima ali, e aí a célula ela vai gerar coisas diferentes e vai se parecer ali com a célula que ela tem que ser, né? Se ela estiver perto do cérebro, ela vai ser uma célula do cérebro, ela vai ser um neurônio, uma célula da mente, ou alguma coisa assim. Né? Eu costumo fazer analogias, ajudam muito. Não, é muito boa. A gente sempre tem que tentar material exemplo para o aluno entender melhor. Puxa a minha questão, por favor, Ronald. Fechou. Beleza. Galera, essa questão é uma questão muito legal, porque ela vai falar de eritroblastose fetal, e a gente tem que lembrar o seguinte, o sistema RH, ele pode ser trabalhado junto com o sistema BO ou fora do sistema BO, tá? Aí lembrando que o sistema RH, a gente tem um caso de dominância completa, então nós temos aí genes dominantes e genes recessivos. Mas vem uma questão, fala assim, ó, uma mulher deu à luz ao seu primeiro filho, e após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para determinação do seu grupo sanguíneo. Fez o testezinho lá. O sangue da criança era O positivo. Esquece esse O por enquanto. Vamos lembrar só do positivo. Então, a criança é positiva. Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH. Detalhe, uma vez que ela tinha o tipo sanguíneo negativo. Galera, se eu tiver pai positivo, filho positivo, e essa mãe vier negativa, a gente tem risco de que ocorra eritroblastose fetal no segundo filho, correto? Só que o que a gente pode fazer? Detectando o sangue, que esse menino é positivo e essa mãe é negativa, você pode aplicar o soro anti-RH. Então, olha só, o que aplicou nessa mãe? Anticorpos anti-RH. Não foi, aliás, desculpa, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH. Beleza. Pronto. Qual é a função dessa solução de anticorpos? Modificar o fator RH do próximo filho. Galera, eu estou aplicando na mãe. Então, olha só. Esse segundo filho aí não tem nada a ver ainda. Letra B. Destruir as células sanguíneas do bebê. O bebê não é positivo, ele não jogou células na mãe. Então, se eu destruir essas células, não vai dar tempo a mãe produzir anticorpos anti-RH para o próximo filho. Então, eu tenho que fazer esse mecanismo muito rápido para que não dê tempo essa mãe produzir. Então, a resposta correta é letra B de bola. Vamos para as outras, só para a gente tirar dúvida? Formar uma memória imunológica na mãe, galera, o objetivo é justamente não formar essa memória imunológica. Neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe, a gente vai evitar que eles sejam produzidos. Então, a gente vai destruir essas células do bebê para que não dê tempo a mãe produzir. Então, não pode ser D. E a letra E falou o seguinte, que é absurdo ali, promover a alteração do tipo sanguíneo materno, que loucura, né? Como é que você vai alterar o tipo sanguíneo materno? O que Milena acabou de falar, o genótipo da mãe lá, já que ela é O negativa, ela é rizinho, pronto. E se ela é negativa, ela é rizinho. Então, a resposta é letra B, pessoal. Então, a gente está falando de eritroblastose fetal e o objetivo é, literalmente, destruir essas células para que não dê tempo essa mãe produzir anticorpos. Crianças, tem algum comentário da questão? Show! Eu acho vamos rápido? Contextualizou todinho, assim. Inclusive, as questões que são exceções, porque são questões, assim, bizarras, assim, as alternativas, né? Não tem nem como. Mas estou sem observação. Você conseguiu explicar tudo que eu falaria. Ronald? Valeu, Mila. Para mim tá tranquilo. Para mim tá beleza. A gente pode seguir. Então, vamos lá. E para fecharmos com chave de ouro aqui, nós temos essa questão do Enem PPL também, mas de 2021, um pouco mais recente, onde a gente vai poder ter contato com uma coisa que realmente cai bastante também no contexto da genética, que é a análise dos padrões de herança, né, a partir de heredogramas, que são essas arvorezinhas familiares que mostram para a gente como uma herança, um gene, está sendo passado ali de pai para filho, dos filhos para os netos, né? É uma maneira de simplificar a história genética de uma família. E aqui nessa questão, a gente tem, né, em um grupo de roedores, então são ratinhos ali,
há a presença de um gene dominante azão que determina indivíduos com pelagem na cor amarela. Então, o azão aí, dominante, vai expressar a cor amarela. Contudo, é muito importante que a gente preste atenção nessa parte da questão aqui. Em homozigose, quer dizer azão com azão, porque o homozigoto é aquele que apresenta genes iguais no seu genótipo, na sua... Lembre lá, né? O ratinho vai receber do espermatozoide um gene e do óvulo outro gene. Então, no seu genótipo vai ter 2 genes, certo? E quando esses genes são iguais, né, azão, isso é letal, ou seja, provoca a morte do indivíduo ainda no útero. E aí esse indivíduo não pode ser nem contabilizado nas análises de probabilidade. Tá? Outra coisa muito recorrente aí nas questões de genética é você ter que calcular a chance, porque se você tem uma doença genética, um problema, a gente quer saber qual é a chance de apresentar determinada doença, né? Então, vemos aqui que tem esse probleminha aí do gene letal, que quando apresenta em homozigose, ele ocasiona a morte do indivíduo. Já o alelo recessivo, a azinha, ele não é letal e determina a presença de pelos pretos. Com base nessas informações, considere esse heredograma, os indivíduos que importam para nós são o 7 e o 8, né? Que a gente vai falar deles aqui na frente, o 7 e o 8. Se você olha para o heredograma, os indivíduos que estão marcados em preto, eles têm a coloração preta, então eles são azim, tá? E os indivíduos que estão brancos, que têm pelagem amarela, eles não podem ser homozigotos, eles não podem ser azão, eles obrigatoriamente têm que ser azim, já que você viu no enunciado da questão que os indivíduos azão, nesse caso, têm genes letais e por isso iriam morrer. Então, de cara, você já consegue desvendar o genótipo dos indivíduos só de ler o enunciado lá em cima. 7 e 8 são heterozigotos de pelagem amarela, apresentam a pelagem amarela devido ao azão, mas tem um azim também. Então, vamos lá para o que a questão vai pedir. Ela vai pedir qual a chance de, na próxima ninhada do casal de roedores, que está representado na figura pelos números 7 e 8, nascer uma fêmea de pelagem amarela, como representada no indivíduo 11 ali, a menina amarela. Tá vendo a bolotinha amarela lá? Né? Então, você vai pensar, se 7 e 8 são heterozigotos, você vai fazer um quadro de cruzamentos como esse aí, onde você coloca os genes de cada genótipo dos pais separadamente nos quadrinhos, e dentro do quadrinho, nessas posições que eu marquei de verde, você coloca as possíveis uniões de espermatozoides com óvulos. Por exemplo, no primeiro quadrinho da parte superior, você tem um encontro de um óvulo azão com um espermatozoide azão, e por isso tem um indivíduo azão. Esse indivíduo aqui, ele vai morrer antes de nascer, porque a gente tem um caso de gene letal. Então, esse indivíduo, ele não pode ser contabilizado nos cálculos probabilísticos. Só dá para nascer rato amarelo, então, se houver o encontro de azão com azim, né? Então, as chances aqui de nascerem ratos amarelos como a 11 são 2. Mas não são 2 em 4, porque esse indivíduo azão aqui, ele não nasce. São 2 em 3. Né? Porque ela poderia ter nascido amarela, como pede a questão, ou ela poderia ter nascido preta, azim. Daí, esse caso é um caso de probabilidade condicional, né? Ligada a genes letais. Você tem uma condição, que é a letalidade do gene, que inviabiliza parte dos eventos possíveis dentro da probabilidade. E probabilidade nada mais é do que o que você quer que aconteça sobre tudo que é possível. Um indivíduo que nasce morto não é possível contabilizar como nascimento, certo? Então, você vai desconsiderar do quadro azão e vai contar aqui, ó, a chance de nascer a ratinha amarela é de 2 em 3, porque ela poderia nascer preta também, tá? 2/3, nossa resposta correta fica sendo a letra D. É uma oportunidade aí de você ver todos os elementos que mais caem em questões, heredogramas, fazer o quadro de cruzamentos, né? Aqui a gente está trabalhando com primeira lei, que a gente está trabalhando com uma característica só de cada vez. É bom lembrar que Mendel fala lá na primeira lei o seguinte, toda característica é condicionada por um par de genes, de fatores, que se separam na hora na formação dos gametas. Por isso, o quadro de Punnett, os indivíduos, essas letras que representam os genes em vermelho aqui, estão separadas. Essa primeira lei fica conhecida como a lei da pureza dos gametas. Os gametas sempre carregam apenas um gene do genótipo do indivíduo.
Beleza? Eu queria só, eu não sei se, é porque teve uma hora que o áudio falhou aqui, eu só queria dar uma observaçãozinha para, assim, facilitar. Quando, nesse caso aí, por exemplo, o indivíduo 1, ele tem a pelagem amarela, que a gente já viu, porque... Volta o slide aí, Ronald. Ele é heteroscroto, não é isso? Volta no outro, aí tá melhor. O indivíduo 1, ele tem a pelagem amarela, ok. Só que aí a gente coloca esse indivíduo 1, tá? Esse indivíduo 1, caso a questão, no caso, a questão falou que o fator de homozigose era letal, ok. Mas, em outras questões, esse indivíduo 1 aí, ele ter a pelagem amarela caracteriza que ele tem um gene dominante, que é o azão. Só que o outro gene, se não tivesse falado que fosse letal, esse outro gene a gente colocaria um azão traço, né? Para caracterizar aí o indivíduo. Então, assim, é muito importante atentar a essa interpretação de heredograma, porque é totalmente interpretativo e às vezes a gente se perde por besteira, entendeu? É só essa Verdade. E se você interpreta errado, vai errado. Pessoal, eu queria só lembrar uma coisa, assim, porque assim, a gente faz muito genes letais com ratos, e aí a gente tem que lembrar que a acondroplasia, que é o caso dos anões acondroplásicos, é um caso de genes letais. Então, o que acontece? Os embriões que são homozigotos em dominância, eles morrem. Então, os anõezinhos que a gente vê por aí, que são anões acondroplásicos, né, eles têm os membros reduzidos, o tronco é normal, esses aí são heterozigotos. Então, todo anãozinho que você vê que for acondroplásico é um caso de gene letal na espécie humana, porque a gente faz muito com animal e a gente esquece que na espécie humana também existe genes letais. Doença de a acondroplasia também é. Esse era meu comentário da questão. Excelente. Fechou, então. Fechou? Vamos despedir, pessoal? Galera, esse é o nosso segundo vídeo, tá? Nós vamos despedir aqui. Sigam a gente nas redes sociais, Biomaníacos _, Milena Andrade, Fabiano Matos e professor Ronald. Beijo pra vocês, um abraço. Beijo, galera, obrigado. Fiquem de olho no próximo vídeo que tá muito legal.